E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Ellen e no vídeo anterior do meu canal eu falei um pouco sobre a Leopoldina, né, a Imperatriz Leopoldina, e eu vi que vocês gostaram bastante, então no vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 mulheres importantes na história do nosso país, só que em 3 períodos diferentes, no período colonial, no período imperial e no período republicano. Bom, vou começar falando sobre o período colonial, que durou do ano de 1500, com a chegada dos portugueses aqui, até o ano de 1822, com a declaração de independência do nosso país. Bom, galera, quando os portugueses chegaram aqui, eles usavam totalmente os lucros que eles iam obter com o nosso país. Então, eles começaram a investir em atividades econômicas que rendessem esses lucros para eles. Uma das atividades econômicas que rendiam bastante lucro para eles era a produção de açúcar nos engenhos e a exploração de minério. E para fazer esse sistema econômico girar, eles necessitavam de muitas pessoas trabalhando. E uma das mãos de obras mais utilizadas por eles era a mão de obra escrava, no início de pessoas nativas aqui, e depois de povos africanos. E uma mulher símbolo de resistência a esse sistema totalmente opressor escravocrata foi a Dandara dos Palmares, e eu vou falar um pouco da história dela pra vocês. Bom, galera, a Dandara foi esposa do Zumbi dos Palmares, o último líder do Quilombo dos Palmares, e ela com ele teve 3 filhos. Bom, os quilombos eram os locais onde os escravos procuravam abrigo quando eles fugiam. E o quilombo mais duradouro desse período foi o Quilombo dos Palmares, que durou mais de um século e virou um símbolo, né, de resistência. E até mesmo antes, né, galera, do Zumbi assumir a liderança do quilombo, a Dandara já era uma figura muito importante no quilombo. Ela era bem estratégica contra os ataques que os quilombos sofriam, né, que o quilombo sofria. E ela participava de atividades rurais, caça. Elas treinavam as pessoas a lutar capoeira, então ela era bem ativa dentro do quilombo. Bom, gente, a Dandara se posicionou contra o líder antecessor do Zumbi, né? Porque ele fez um acordo de paz com o governo local, onde nesse acordo os nascidos no Quilombo dos Palmares eram libertos e os escravos que foram presos durante os ataques também. Só que em troca, quando algum escravo fugisse e fosse procurar abrigo no quilombo, eles tinham que entregar esse escravo. E a Dandara foi totalmente contra, porque esse acordo não visava a abolição da escravidão, mas só a liberdade de alguns escravos. Mas até mesmo depois, quando o Zumbi virou líder, ela participou ativamente nas estratégias contra os ataques que o quilombo sofria, e ela ajudava ele a administrar todo o quilombo. E depois, quando o Zumbi dos Palmares foi derrotado, né, e o quilombo foi desfeito, a Dandara se matou, porque ela preferiu morrer do que voltar a ser escrava novamente. Bom, galera, ela morreu se suicidando, né, se jogando de uma pedreira no ano de 1694. Logo depois do período colonial veio um período imperial, que durou do ano de 1822, com a declaração de independência, até o ano de 1889, com a proclamação da República, e foi bem tenso. Bota tenso aí, viu, galera? Esse período foi marcado por bastante revoltas e pelo processo de abolição da escravidão. E o maior ápice econômico desse período foi a exportação de café, né? Bom, como vocês podem ver, galera, o Brasil ainda passava por um período bastante opressor e conturbado. E uma das figuras femininas revolucionárias para aquela época foi a Anísia Floresta, e eu vou falar um pouco também dela para vocês. E ela nasceu no ano de 1810, no estado do Rio Grande do Norte, no município de Papari, que logo depois recebeu o nome de Anísia Floresta em homenagem a ela, né? E ela, galera, foi uma das primeiras mulheres a lutar pelos direitos femininos, né, naquela sociedade, na sociedade da época. Ela defendia ideais feministas e abolicionistas. Ela escreveu 15 livros bem polêmicos para a época, como temas tipo abolição da escravidão ou direitos das mulheres, coisas que ninguém gostava. A sociedade patriarcal não gostava. E ela começou a publicar textos em um jornal da época, onde ela ressaltava as desigualdades entre gêneros que aconteciam. E em 1862 ela publica seu primeiro livro, que se chama Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, onde ela fala sobre os preconceitos que as mulheres sofriam e a submissão que era imposta pela época às mulheres. E logo um tempo depois, em 1841, ela publica seu segundo livro, em homenagem à filha dela, que estava fazendo aniversário, chamado Conselhos à Minha Filha. Em 1838, ela vai para o Rio de Janeiro, funda o Colégio Augusto, totalmente voltado para as meninas, com propostas revolucionárias, pedagogicamente falando, para aquela época. Porque o colégio, gente, ele visava não só ter o ensino tradicional da época, que era totalmente voltado à maternidade, mas também como implantar outras técnicas de ensino, como ensinar as ciências,
línguas, arte, literatura, história, educação física, né? Ela começou a implantar as mulheres nas coisas que já eram normais para os homens, né? Que os homens já tinham acesso, só que as mulheres não tinham. Bom, a Anísia sempre defendeu os direitos dos índios, dos negros e principalmente os direitos das mulheres, né? Durante toda a vida dela, ela lutou pela essa causa e lutou pela causa da educação, né? E ela veio a morrer em 1885 devido a uma pneumonia que ela teve. E bom, gente, depois do período imperial, a gente chega no período republicano, que teve início em 1889 com a proclamação da República e dura até os dias atuais. Esse período é marcado por bastante mudanças políticas e sociais, e uma das mulheres bastante ativa publicamente e com ideais bastante revolucionários para a época, no início daquele período, foi a Leolinda Daltro, e eu vou falar um pouquinho da história dela para vocês. Bom, ela nasceu na Bahia no ano de 1859, ela era professora sufragista e lutava pelos direitos das mulheres na sociedade. E por ela ser tão ativa politicamente e pela lutar pelo direito do voto feminino e pelo direito das mulheres na política, ela era conhecida pela igreja e pela sociedade da época como mulher do diabo, porque a igreja, né, não achava adequado que as mulheres tivessem um comportamento igual ao dela. E em 1910, junto com outras mulheres, ela fundou o Partido Republicano Feminino, onde visava criticar a falta de direitos das mulheres na sociedade e a falta de cidadania das mulheres. E galera, ela acreditava tanto no poder da educação que ela começou a viajar ao interior do Brasil inteiro para alfabetização dos índios de forma laica, porque na época, quando os índios iam ter alguma forma de educação, era sempre da forma catequizada. Então a igreja tentava sempre converter eles para a religião católica, e os que eram contra, né, os índios que não queriam se converter à religião, eram mortos, né? Brasil sempre muito intenso, né? E ela sempre continuou ativa, mesmo ela indo pro lado da educação, ela sempre continuou ativa politicamente. Tanto que na década de 30 ela ficava lutando pela emancipação feminina. Ela fez parte da Aliança Nacional das Mulheres, né? De toda a sua vida, mesmo sendo ridicularizada pela mídia, pela sociedade da época, ela continuou lutando pelos direitos femininos para que as mulheres pudessem ter oportunidades e direitos iguais dos homens, né, na sociedade. E, gente, ela veio a falecer, né, no ano de 1985 devido a um acidente na cidade do Rio de Janeiro. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que ele tenha contribuído de alguma forma para vocês. E me conta nos comentários do vídeo se vocês já conheciam essas mulheres, ou se não, ou se sim, agreguem informações delas no comentário. Conhecimento é pra ser compartilhado, viu, galera? E se vocês gostaram, curte e compartilha com mais pessoas. Se inscreve no canal para quando eu lançar vídeo novo vocês assistirem. E muito obrigada por ter assistido, viu? Se cuidem, fiquem bem e que a força esteja com vocês, viu, galerinha? Porque tá complicado. E educação é poder, viu?